Vozes de papel. 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 Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou Solange. Eu sou... Nunca está preparada. Nunca. Ana Vieira. Eu sou o Sérgio Calvinho. E uma menção aos membros não oficiais da equipa: Francisco Cristina no áudio, Paloma Del Pilar, o fantasma das redes. Esta é a nossa cápsula do tempo para as dobragens portuguesas, feita por quem de facto trabalha atrás do microfone. Podem encontrar-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod e sem limite de caracteres, por e-mail, vozesdepapelpod@gmail.com. Hoje temos connosco Romeu Vala! Então temos connosco Romeu Vasconcelos Vala Roberto. E pronto, terminamos por aqui, não temos mais condições. Pronto, acabou. E eu que achava que o meu nome era mau, nasceste a 31 de julho de 1988. O teu primeiro crédito em dobragem na Wikipédia é o pequeno Stuart Little de 99. Stuart Little. Não pode ser. Pronto, a Wiki dobragens nem sempre acerta. Faz a tua formação teatral na Escola Profissional de Teatro de Cascais, provavelmente onde ganhas essa tua colocação de voz semi-beta. E lembro-me de que quando foste deixar registro à Blue Lab há muitos anos, fui eu que te dirigi e disse logo que iria ter de me ver livre de ti por seres tão extraordinário. De ator de teatro com a tua ligação ao Palco 3 ou o espetáculo Alice no País das Maravilhas em cena no Teatro da Trindade até há pouco tempo, cinema, como é o caso de O Protagonista ou do Camarada Cunhal, e televisão, como é o caso da série Bem Bom e a mais recente série Felp. Mas claro, vamos à dobragem. Antes de começarmos com perguntas mais ou menos sérias, vamos às perguntas do quão bem conheço a minha carreira. Não interessa se é verdade, mas é o que está na Wiki Dobragens. No Phineas and Ferb, deste voz ao punho furador, punho apagador, punho corretor ou punho agrafador. Eia, como caralho. Não faço ideia. Ao punho agrafador. Punho agrafador, pronto. No Phineas e Ferb deste ano, deste voz ao lagosta garganta, lagosta língua, lagosta traqueia ou lagosta esternocleidomastoideu. Epá, vindo do Phineas, provavelmente a lagosta esternocleidomastoideu. Não? Eu adoro que tu não te lembras de nada Não. do que fizeste Não, na tua não, vida. sou péssimo. Lagosta garganta. Garganta, pronto. Mas vamos mudar de tema, não te preocupes. Phineas. No Phineas e Claro. Boa, muito bem. deste voz ao Flor Bidé, Flor Banheira, Flor Sanita ou Flor Alguidar. Flor Bidé. Ao lado. Caraças, pá, não acerto uma. Sanita! Flor Sanita. E agora vamos parar de brincar Eu não sabia que tinha contigo. feito tantas personagens no Phineas e Ferb, sinceramente. E tão bonitas, com o nome tão bonito. Sim. Vamos parar de brincar contigo um bocadinho e vamos perguntar com que idade é que quiseste ser ator? Ou apenas aconteceu? Então, bem, olá a todos, já agora, que ainda não cumprimentei quem nos está a ouvir. As três pessoas que E nos a ouvem. vocês aqui. Essa referência da Wiki dobragens não está certa. Porque isso é o Stuart Little, já foi para aí 2 ou 3 anos depois. A primeira coisa que eu fiz foi, creio, que o Peter Pan, que na Matinha, para a Disney, e que fiz uma participaçãozinha nos Meninos Perdidos, em 96, creio eu. Mas essa questão do quando é que eu decidi ser ator passa por várias fases. Porque decidir ser ator mesmo de profissão, ator de teatro, foi-se com cerca de 14 anos, quando eu fiz uma audição para um espetáculo no São Luís, um musical. Nunca tinha feito teatro na vida. Logo a pé juntos, um musical. Opa, também. sim, e olha, era um espetáculo que era sobre Cabeças no Ar, que era uma banda do Rui Veloso, do Tim, do Jorge Palma e do João Gil. Exatamente. E eu adorava essa banda e a minha mãe viu esse casting e desafiou-me a ir fazer. E eu fui fazer e pronto, e acabei por ficar selecionado, fiz o protagonista. Ai, que louco! Oh. É assim. Epá, e pronto, Há uns e outros, caramba. e depois acabei por ficar ficar completamente fascinado com o mundo do teatro, e foi a partir desse momento que eu, depois de terminar esse espetáculo, decidi ir para a Escola de Teatro de Cascais formar-me como ator. Tinhas 8 anos em 96.
Tinha. Como é que foste lá parar com 8 anos? Foi com... O meu pai era diretor de marketing de uma empresa na altura que fazia anúncios na Matinha, numa altura em que a Matinha gravava muitos spots de publicidade, e o meu pai ia como representante da marca, não é? O cliente, como nós costumamos dizer. E houve um dia em que ele me foi buscar à escola mais cedo, e depois eu fui com ele ao estúdio e às vezes ia com ele e gostava de ver aquele mundo. E um dia, quando eu fui com ele, estávamos a passar pelo corredor da Matinha e vem o Carlos Freixo a passar por nós, que já conhecia o meu pai, e ele olhou para mim, parou e disse: "Tu gostavas de experimentar fazer dobragens?" E eu: "Sim, acho que sim." E ele: "Então anda cá." Agarrou em mim, levou-me para o estúdio e fizemos ali uma série de experiências e de testes. A coisa, aparentemente, acho que correu bem. Não me recordo muito bem, porque aquilo foi um bocado inusitado. Foi na altura, assim, de repente, e pronto. E a partir daí foi quando comecei e fiz o casting para esse tal filme que eu estava a dizer. Era o Peter Pan, que nós estávamos habituados a ver da Disney, dobrado em português do Brasil, e que foi dobrado em português de Portugal nessa altura. E eu fiz a minha primeira experiência em dobragens. E como é que foi para ti começar tão jovem? Como é que isso afeta a tua vida ou não afeta a tua vida? Estás a falar de dobragens? Estou a falar de dobragens, sim. Não, porque eu comecei a fazer televisão com 4 anos. Oh, meu Deus. As primeiras coisas que fiz em televisão tinha 4 anos. Umas publicidades e não sei o quê. Depois, pai, com 5, 6 anos, fiz o médico de família. Depois fiz jornalistas. Portanto, já tinha tido assim uma experiência de representação. Entretanto... Shirley Temple, então. Desculpa. Entretanto, comecei com isso. Depois, com 7, 8 anos, apareceram as dobragens. E que impacto é que isso teve? Teve um impacto incrível, porque eu, de repente, descobri... Eu gostava muito de fazer televisão e divertia-me, não sei o quê. Mas as dobragens... Abriu-se ali, de repente, um mundo que me fascinou. Ao ponto de os meus pais, a certa altura, estarem ali com um certo problema, porque perguntavam-me: o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres estudar, o que é que tu queres... E eu, muito puto, dizia-lhes: quero fazer dobragens. Pois. Era o que eu dizia que queria fazer para a minha vida. E então os meus pais, nessa altura, tinham assim, um certo problema em orientar-me, mas pronto, passados uns aninhos com este espetáculo lá, decidi-me formar como ator. E tu... Entretanto, com isso tudo, passaste pela fase em que já não tinhas voz de criança, mas também ainda não tinhas voz de homem feito maduro como tens agora. Como é que foi passar essa fase? Te chamavam-te, não te chamavam? Tiveste aí uma fase de suspensão? Não, porque eu lembro-me bem dessa fase e lembro-me que havia muito aquele receio quando os miúdos começam a mudar a voz, ficam com aquela voz assim um bocadinho, voz de cana rachada, voz até estabilizar. Ou trazem personagens de outras séries que precisam ter mesmo, por exemplo, como o André Raimundo, não é? E depois já não consegue. Aconteceu-me com uma personagem minha, com o Ron Weasley do Harry Potter, que eu estava a dobrá-lo nessa altura, portanto fazia a dobragem dessa personagem, e foi curioso que, creio que do segundo para o terceiro filme, nós mudámos a voz na mesma altura, tanto o ator É isso, ok. como eu. Mas na imagem real isso acontece, na animação. Na animação não. Na animação não. Mas eu lembro-me de ter sido uma transição um bocado chocante, porque foi quase de um dia para o outro que eu de repente acordo com uma voz diferente. E lembro-me dessa sensação, mas a coisa já está muito estabilizada. Não foi assim uma mudança que fosse a muitos sítios antes de ficar no sítio. Acordei, de repente, já com uma voz assim um bocado de peito. O que é que se está a passar aqui? E pronto, portanto, não me deu grandes problemas a nível de continuidade de personagens, porque como estava a dizer, o Ron mudou para o terceiro filme. Opa, e nessa altura, já não me recordo o que é que estava a fazer, mas também nessa altura ainda não tinha aquele ritmo de trabalho em que tivesse com muitas coisas em cima. Mas não senti que tivesse passado por esse... Fiz a transição, não é? Deixar de fazer vozes de miúdo para passar a fazer vozes já de adolescente e de homem mais tarde. Qual foi a personagem que te deu mais gozo de fazer e qual foi a personagem que teve mais impacto no público? Impacto no público, acho que o Ron ainda hoje acontecem coisas engraçadas em relação ao Ron. No outro dia estava num bar com um grupo de amigos e estávamos à porta do bar a fumar um cigarro
E de repente estamos a falar e vem à baila esse tema do Ronnie, não sei, pá, foi aqui na zona de Alvalade. E estava um agrobeto. Estava um agrobeto à porta com sapatinho de vela e camisa e não sei o quê. Pá, um homem já feito, com barba e não sei o que mais. E de repente ele interrompe-nos e diz: esperem lá, desculpa lá, eu estava a ouvir a vossa conversa. Tu és o Ron português? Sim, eu dei a voz ao Ron em Portugal. E ele: tu estás a gozar? Eu não acredito. Sou teu fã, tu és que marcaste a minha infância. Não sei. Mas um homem feito, de repente é que faz essa coisa. Sou um bocado Então, são se calhar tinha a engraçadas. tua idade quando tu começaste a falar o Provavelmente. Ronnie, portanto tem a tua idade agora, Exatamente. talvez mais velho. E portanto, paras de gozar comigo hoje. Com certeza. Não, eu vou guardar o avô na gaveta. Obrigado. E pronto, e então, portanto, marcar o público, acho que o Ron, por toda a coisa, todo o mediatismo dos filmes do Harry Potter, pode ter sido uma das que, se calhar, mais impacto eu senti que teve. O Jackson da Hannah Montana também, os Jonas Brothers, enfim, essas séries juvenis que marcaram uma geração, acho que tiveram todas assim algum impacto. Que me marcou a mim, que me recordo de ter sido uma das coisas mais difíceis e mais desafiantes, mas que mais gostei de fazer. Talvez o Elliot do ET, porque o ET do Steven Spielberg, quando fez, creio eu, 25 anos, foi feita uma versão remasterizada que voltou para os cinemas e eles decidiram fazer a dobragem do filme. E lá está a minha memória, não quero cometer aqui ter aqui um lapso, mas creio que foi com o Zé Jorge Duarte a dirigir. Epá, e o Elliot é uma personagem que vai ali a uns sítios emocionais muito fortes e tem várias cenas muito intensas e muito dramáticas, com putas chorar, e quando começa a ter a noção que vai ter que se despedir do melhor amigo, vai ter que voltar para o planeta dele e não sei o quê. Portanto, lembro-me que esse filme foi muito difícil. O Zé Jorge foi incrível, como é sempre na direção, e teve imenso cuidado comigo, porque eu era uma criança, tinha a idade do Elliot, mais ou menos, e tenho de fazer cenas a chorar, e foi uma experiência muito diferente das outras que eu tinha tido, não é? Porque normalmente eram tudo coisas leves para crianças, e de repente caiu-me um trabalho com uma carga emocional muito forte. E foi para mim marcou-me bastante, apesar de ter sido um dos mais antigos. Como é que lidaste com isso? De seres uma criança e saberes que estás a interpretar tudo bem, porque já tinhas imenso traquejo e não sei o quê, mas como é que lidaste com isso na altura? A coisa de desatar a chorar, te emocionares com as coisas? Chorei. Sentiste em ti ou foi uma coisa que conseguiste? Tinhas algum distanciamento? Não, senti em mim, ou seja, quando tu estás a fazer um trabalho de dobragem ajuda muito a tu entrares tu estás a ver uma coisa que já está feita, não é? O ET é um filme por si só, se for preciso estou em casa a vê-lo e vem umas lágrimas aos olhos, portanto, facilmente tu te emocionas a ver aquilo. E depois é um bocadinho projetar-me para a personagem, não é? Pôr-me no papel dela e imaginar que aquilo que está a acontecer acontecia comigo. Lembro-me de ter de ter essa identificação com a personagem e me deixar levar, e a certa altura o próprio choro vinha naturalmente. Mas eram cenas em que nós gravávamos as cenas e depois tínhamos de fazer uma pausa. Ir lá fora, para ele, os heróis também preocupado, para se eu estava bem. É tudo a fingir. Exatamente. Ias para casa chorar. Não, isso não pode acontecer. Olha, e depois quando fazes uma transição para mais velho, tens outras personagens que te tenham deixado... Pronto, porque estas é em miúdo, eu percebo. Sim. E agora mais velho. Sim. Agora idoso. Agora mais idoso. Agora é mais velho. Pá, há sempre coisas que te marcam mais do que outras. Assim de repente, uma personagem que eu gostei muito de fazer, porque também agora estou aqui a parecer uma drama queen, né? mas também tinha assim uma carga dramática muito grande, que era um filme da Disney que se chamava Bora Lá, que era um filme sobre dois elfos que tinham perdido o pai, e que basicamente o filme passa-se todo por eles tentarem encontrar um bastão mágico que pode trazer o pai de volta, e depois eles percebem que não há possibilidade de fazer o ressuscitar dos mortos. Bem, enfim, é um filme que passa ali por um conflito entre os dois irmãos, de uma busca incessante
por reverem o pai, por quererem ter o pai de volta e não conseguirem. Esse filme foi um filme que eu gostei muito de fazer. Mais coisas, deixa-me ver assim, mais recentemente. Aqueles putos que eu disse todos, que já foi há algum tempo, mas já foi com a minha voz de adulto, digamos assim. O Jackson, lembrei-me agora de uma. Mentira, Sérgio Lembrei-me Calvinho. agora Sérgio de Calvinho, para quem não está, ninguém vai ver porque não estamos a filmar a parte do Sérgio Calvinho. Sérgio Calvinho escreveu em letras muito garrafais, no papel que tem na mão. Muito garrafais para o Romeu conseguir ler. Exato. Sim. Pronto, o nome da série que o Sérgio puxa sempre, é a única coisa que ele tem no currículo nesta Mas altura é do campeonato, só puxa daquilo e tem que forçar toda a gente a fazer publicidade à série que ele dirigiu e que é a melhor prestação da vida de cada ator que cá vem. Desculpem. Não é que não há mais nada. É não há mais nada. para promover a dobragem portuguesa na Prime Video. Vês, Sim. Pronto, Romeu, ias dizer uma coisa completamente natural. O que é que te lembraste? Opa, não, mas agora? estás a ver, mas dava-me jeito. Eu devia ter trazido assim uns amigos com os cartõezinhos Olha, atrás, para me mostrarem, para me relembrarem dos Não, Flávio, mas a Gostava gente de depois dizer monta, a não, gente mas Vamos escapar imensas coisas de faz certeza absoluta. pós-produção, a gente depois põe a tua voz a dobrar-te a dizer realmente aquilo que tu Exatamente. A gente está a Exatamente. dizer a Solange, não é? Pós-produção, a gente. Está tudo bem. Não, mas isso é uma coisa que vai-me escapar imensas coisas. Tudo Eu em caminho. provavelmente depois mais tarde, ou quando estiver a caminho de casa, ou se calhar quando estiver a ouvir isto, vou-me lembrar, epá, que estúpido, não falaste daquela. Portanto, já que o Sérgio me deu Avivou-te a memória. avivou a memória, o Escort Boys, por exemplo, é um dos trabalhos que... Não, é verdade, não é porque estás aqui. É porque é giro, porque nós, infelizmente, em Portugal não temos este hábito de gravar, de dobrar coisas, conteúdos para adultos. Calma. Conteúdos para público mais Para adulto. público Para público mais adulto. não infantil e juvenil. Exatamente, Pronto, muito ok. obrigado. Se bem que aquilo... Se bem que aquele não estava muito está longe disso, não. borderline. Tá. E é muito giro quando apanhas isso, porque tu de repente abordas o trabalho de uma forma muito diferente daquilo que foi um bocadinho no seguimento do Elliot, que era aquilo que eu estava a dizer, porque de repente é um trabalho Exato. que vais para o próprio timbre, a energia, o tom, tudo com o que tu fazes vai para porque quando é infantil, quando é infantil-juvenil, Quando é boneco. nós temos sempre uma tendência de ir... Não é overacting, mas é um bocadinho. Tens uma Vai um energia bocadinho histriónica, desse. sem É uma dúvida. energia para agarrar os miúdos Sim. e sente-se muito isso nas sitcoms de imagem real que são feitas, sente-se muito isso. E o Escort Boys, série dirigida pelo Sérgio Calvinho, não sei se já viram. Prime Video. Na Prime Video. É uma série que aborda um tema assim... Que o nome indica. Um grupo de amigos que são Escort Boys, não é? Acompanhantes de luxo. E, portanto, aquilo vai para fizemos cenas muito engraçadas e que deram muito gozo de fazer, mas lá está, com a interpretação aí vai para um sítio muito diferente. Lembro-me agora de uma outra, por exemplo, que essa dirigi porque Sérgio Calvinho não teve disponibilidade para fazer esse trabalho, porque inicialmente era Sérgio Calvinho que dirigia essa série. Eras o Passou para mim. escolhido. Agora vai ser tudo bem com o Sérgio Calvinho. Sérgio Calvinho. Que foi uma série que depois acabei por ser eu a dirigir e eu ia fazer um dos protagonistas porque o Sérgio Calvinho me tinha chamado para tal, mas depois acabei por fazer a direção e essa personagem, que foi o Rings of Power, que é a série do Senhor dos Anéis na Amazon também, na Prime Video. E essa série, tanto a nível de interpretação como a nível de direção, deu um gozo do caraças de fazer. E pronto, vou dizer uma coisa que se calhar não deveria, mas é o que é. Podes sempre pagar para eu depois tirar essa Não, epá, é o que é a nossa cultura. Pagas à produção, à pós-produção. Tenho muita pena que seja assim, mas é verdade e temos que assumir e não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com uma peneira. Nós em Portugal temos uma cultura, pronto, desde muito crianças estamos habituados ao facto de conseguirmos ler as legendas e vermos conteúdos que não sejam infanto-juvenis dobrados em português, é uma coisa que infelizmente não é muito habitual. Até contra mim falo. Mas o gozo que nos dá, enquanto atores e diretores, de trabalhar, de fazer um trabalho desses, é uma coisa que vai para um sítio completamente diferente do que é habitual nos conteúdos para crianças. Porque tu de repente consegues estar com um ator e a dirigir um ator num sítios muito diferentes e muito
E é muito mais cirúrgica às vezes. E esse trabalho, por exemplo, eu gostei muito tanto de o dobrar como de o dirigir. Há pouca coisa de conteúdos desse género e eu tenho muita pena, mas recomendo vivamente a darem uma oportunidade porque também aí se sente quando os atores gostam e têm uma propensão maior para esse género de registro, porque também há isso, há uma propensão para o registro. Sente-se que está ali um ator à solta e está a fazer um trabalho muito fora daquela caixinha que nós costumamos pôr os atores de dobragem. Exatamente. E é muito giro. Mas tal como já dissemos aqui, falta promover. Promover, absolutamente. Falta as plataformas não iniciarem os trailers na língua original ou até em português do Brasil. Que acontece muito com as plataformas, mesmo estando configurada para português de Portugal, inclusivamente, desculpa, eu vou já terminar, estamos a distanciar, inclusivamente na listagem de séries e principalmente em filmes, existe agora frequentemente o título do filme adaptado para o Brasil e não para Portugal. E de repente eu estou a ver uma imagem, estou a ver um nome, isto não confere, e é aquilo. Olha, avançando. E até, desculpa, já que estamos a falar sobre isto, até porque não estamos a falar só de uma questão de pessoas que possam ter o gosto ou não de ver o conteúdo dobrado. Há pessoas que têm verdadeiramente essa necessidade, nomeadamente os invisuais, não é? Que é uma questão que fartamos de falar sobre isso, e parece que as plataformas não estão muito importadas com isso, mas um invisual português acredito que queira ouvir um conteúdo dobrado em português de Portugal. Claro, Exato. E não só, e Exato. o acesso a que tem a nível de programação, já falámos nisso num episódio, o tipo de programação a que tem acesso em português é muito limitado. Claro. A nível de programas da manhã, programas da tarde, Exato. como dizia o nosso Buda, as coisas de reformado, telenovelas e pouco mais. Exatamente. Portanto, perdem o acesso, se não souberem línguas estrangeiras, perdem o acesso a todo um mundo de ficção, e não só de ficção, mas que anda aí fora e que é tão bem feito. É uma pena. É uma pena muito grande, é uma discriminação muito grande. Mas pronto. Olha, Romeu, tu tendo começado neste meio tão cedo, ainda que tu não começaste a fazer dobragens antes dos teus 10 anos. Mas... 8, ok. Então, mas começas noutros meios da representação. O mistério quebra-se um bocadinho, quebra-se cedo. Tu vias desenhos animados em pequenino e já sabias como eram feitos, ou mesmo sabendo como eram feitos, o mistério mantinha-se? Não era assim que eu via. Eu via exatamente da forma contrária, que é eu faço parte do mistério agora. Ok. Mas conseguias ver os desenhos animados na televisão e continuar e ter essa ideia, mas completamente embrulhado neles. Sim, completamente. Na mesma. Sim, mas eu lembro-me da sensação do eu agora entro, eu estou aqui dentro. Ou seja, eu agora faço parte desta magia. E lembro-me de ficar completamente fascinado com isso. E e todo o processo na altura foi muito bom. Começar a aprender com a velha guarda, não gosto desta expressão, mas com pessoas que me deram uma base muito boa para entrar neste mundo e que era muito estimulante, era uma coisa com muito tempo, não havia pressão, não havia o mundo também andava a uma velocidade diferente do que anda hoje e, portanto, era muito giro, era muito... Eu lembro-me de ficar completamente fascinado com o mundo das dobragens e felizmente isso é uma coisa que eu não perdi esse fascínio. Mesmo apesar de todos os problemas e de como a indústria se transformou, mas faz parte, as coisas têm que evoluir, eu também acho que isso faz parte da nossa vida, mas continuo com esse fascínio. Continuo a ir para o estúdio com o mesmo entusiasmo, claro que é diferente, não é? Tenho 37 anos, na altura tinha 8, mas o entusiasmo e a vontade, passados estes anos, continua a ser o mesmo. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Tu começaste a dirigir com que idade? Dirigir dobragem com que idade? Muito novo, também. Mais ou menos. Sei lá, com 24 ou 25 anos. Caramba. Sentiste um perguntar de
quem é este puto para estar a dirigir? Epá, das pessoas que não... Senti das pessoas que não... Dos rookies das dobragens. Ok. A malta nova, Ok. a malta mais nova, a malta com menos experiência, às vezes, e que eu compreendo, não é? Porque de repente Sim. entras dentro de um estúdio e estás a ser dirigido por um gajo que tem menos de 10 anos do que tu, ou o que quer que seja. E nessa altura, mais do que hoje, havia o preconceito de que Atenção, para ser diretor senti, tens que... Quando eu te Sim. digo que senti, não é nunca houve nenhum comentário que tivesse sido feito, nunca houve nada que me tivessem dito. Eu também era o que mais faltava, né? Se Mas dissessem, sente uma mas mudança pronto. na energia, não é? É que, pá, não sei. Imagina, às vezes podias sentir numa primeira abordagem, numa primeira entrada em estúdio, sei lá, se eu tenho um ator que chamei para fazer um papel, um ator que tenha 50 anos e que está na sala de espera da matinha e de repente eu chego e ele não me conhece, ou não sabe que é comigo que vai gravar e de repente eu entro e cumprimento e digo-lhe, bem, vamos andando para o estúdio e ele pode se calhar ficar, "Então, mas é contigo? Sim, é comigo. Anda." E, portanto, nesse aspecto senti, se calhar... Mas era daquelas coisas, pá, que felizmente senti à primeira abordagem, porque depois a coisa fluía no trabalho e... Epá, e pronto, e na realidade eu sei que era muito novo, mas não era novo, não tinha pouco tempo de experiência e também foi isso que fez. Aliás, até a forma como eu comecei a dirigir foi engraçada, porque veio um bocadinho a reboque de um lembrar que eu já cá estou há muito tempo e portanto essa experiência também não tem necessariamente a ver com a idade que tu tens, tem a ver com a experiência e com o background que tu tens. Mas é giro porque quando tu me dirigiste pela primeira vez, uma das coisas que eu faço sempre a avaliação a todas as pessoas que me dirigem, independentemente da experiência, Depois vai para o Yelp. essa pessoa se sente insegura a dirigir. Porque a insegurança também passa um pouco... Passa sempre ao ator e às vezes o ator tem a necessidade de se adaptar a essa direção enquanto a pessoa anda ali um bocado às curvas. E uma das características mais interessantes foi que não te senti nada nervoso. Tomaste as rédeas e isto. Eras muito afirmativo. E isso é muito giro. E pessoalmente deste imenso espaço, pelo menos a mim, para ser completamente crazy. Isso é espetacular. Sim, isso é muito giro. Estava a pensar, eu já disse isto várias vezes e já te disse isto a ti. A primeira experiência de direção que eu tive era muito novo e depois houve um hiato. As primeiras experiências que tive foram 2 ou 3, depois houve um hiato. E quando eu entrei na RTP para dirigir, fui um bocado lançado e foi aí que comecei verdadeiramente a conhecer os meus colegas, não é? Porque tu quando estás a dobrar com os teus colegas, não trabalhas com eles, e quando os começas a dirigir, aí sim começas a ver os colegas a trabalhar. E eu aprendi muito, e ainda hoje, a ver os meus colegas a trabalhar na cabine, mas houve 2 pessoas em particular que mesmo fora da cabine, e nenhum de vocês, nem tu nem o Paulo Homme, chegaram ao pé de mim e me disseram, olha, eu quero te explicar isto assim, mas ao falarem comigo, explicaram-me coisas que eu não sabia. E eu aprendi a trabalhar a primeira vez contigo, a dirigir-te a primeira vez e a dirigir o Paulo Homme a primeira vez, enquanto diretor, como poucas vezes. Vocês deram-me uma bagagem enquanto diretor muito boa. Muito boa, muito obrigado. Mas isso é uma coisa gira porque eu também sinto que isso acontece comigo, que é... Apesar de eu já ter tido, quando comecei a dirigir, já ter alguns aninhos disto, quando comecei a dirigir, isso enriqueceu-me como ator de dobragem. E é muito giro, mas isso acontece, acho que é transversal. Agora há pouco tempo, quando fiz também um trabalho de direção de atores para uma série na TVI, também senti isso. A forma, quando tu estás de fora... E diriges e coordenas o trabalho de um ator e tentas orientar o melhor possível, tu aprendes numa série de questões de percepção de quando se calhar estás a ir a um sítio em que estás a tentar passar alguma coisa, mas não está a chegar lá e se calhar a partir dessa altura, quando a coisa não está a dar, tens que ir por outro caminho. Perceber como te moldar a cada pessoa, porque cada pessoa que tenta dentro do estúdio é diferente da anterior. E tu tens que fazer essa leitura.
E a pior coisa, duas das piores coisas que pode haver em estúdio, na minha opinião, era aquilo que estavas a dizer, a questão da insegurança, né? Eu apanhar um diretor que não tenha segurança, não é? Quando eu digo segurança, não é que seja imperativo e que o que ele diz é lei e que a coisa ali tem que ser feita como há alguns, e isso às vezes. E não somos. Cada diretor é diferente do outro também, mas não é nisso que eu estou a dizer. É a segurança do diretor. E se eventualmente dentro da cabine vier uma sugestão, ou até da parte do técnico vier uma sugestão que seja melhor do que a minha, go for it, vamos embora. Sim. Eu acho que isso também é super importante, tu seres flexível. Segurança é não ser excessivamente controlador. Exatamente, Sim, exatamente. Nada controlador. Não é tóxico. Claro que no final do dia o trabalho vai-te sair das mãos e a responsabilidade vai ser tua. Portanto, a escolha final vai ser sempre tua. Mas é muito interessante. Eu gosto muito de dar essa sensação a quem está a trabalhar comigo, que aquilo é um trabalho de equipa. E o nosso objetivo é que aquilo fique o melhor possível. Entremos nós na área uns dos outros. Se eu tiver que dizer ao técnico que o som não está muito fixe, digo-lhe. Se ele disser que, e se experimentasses esta adaptação assim, ou assado, vamos a isso. Eu acho que só assim é que as coisas fazem sentido. E são estimulantes para toda a gente. Eu gosto de ter essa... Ia-te perguntar, quando transitaste de só fazer dobragens e interpretar dobragens para dirigir dobragens, houve alguma coisa ou algumas coisas que tu quisesses, fazias muita questão de fazer enquanto diretor ou de ser enquanto diretor, que foste aprendendo, obviamente, com quem te dirigiu antes, mas depois com a tua própria experiência, no processo, coisas de que sentias falta ou que achavas que isto é tão fixe, quero aplicar na minha direção? Sim. Tentar juntar as melhores características de cada um dos diretores com quem eu Fazer uma pizza com os teus ingredientes. Tenho este diretor que eu gosto muito desta particularidade dele, tenho este diretor que é muito bom nesta área, tenho este diretor que é muito bom naquilo, e depois tentar. Claro que isto era a minha vontade era essa. Sim. Se eu consegui ou não sei, é muito difícil fazeres isso, não é? Era juntar as qualidades todas dos diretores e arranjares um super diretor. Claro que essa era a minha vontade. Claro que não consegui, não é? Mas a tentativa era ir buscar aquilo que eu admirava em cada uma das pessoas com quem tinha trabalhado e tentar juntar isso e depois dar o meu cunho, dar a minha identidade e dar a minha identidade ao trabalho. E portanto foi essa a tentativa de quando comecei a dirigir, e ainda hoje é o que eu tento fazer. E gostas mais de dirigir ou de dobrar? É difícil, é muito difícil. Mas tendo em conta que a direção é um trabalho que existe há menos tempo na minha vida, eu acho que se calhar ainda estou muito, muito estimulado pelo trabalho de direção. Ao dirigir, tu tens tens a possibilidade de porque quando estás a dobrar, estás a dar uma voz a uma personagem. Quando estás a dirigir uma série, todo um conteúdo. E quando eu apanho conteúdos que são muito desafiantes, no que diz respeito à questão das adaptações das piadas, de trazer aquilo para a nossa realidade, isso estimula-me e dá-me um gozo do caraças quando eu consigo dar assim um cunho mais tuga a conteúdos que já são muito bons e transformar e fazer. Portanto, neste momento, se calhar diria dirigir, que é aquilo que me dá mais gozo, sim. Olha, tendo em conta que começaste com um protagonista e que já fizeste tanta coisa, o que é que achas que te falta fazer? Ou o que é que gostavas ainda de voltar a fazer? Agora, recentemente, como disseste, voltei a fazer aquilo que me colocou no teatro, que foi teatro musical, com a Alice no País das Maravilhas. E fiz esse espetáculo, que acabou dia 14 de dezembro. E voltei a esse mundo, que era um mundo onde eu já não pisava há muitos anos mesmo. E estava destreinadíssimo, e o voltar a esse sítio
cantar, a preparação física, o caos na tua cabeça de tanta coisa que tu tens que fazer, porque eu, entretanto, virei mais para o teatro convencional, digamos assim, não é? Para o teatro de texto, e tive muitos anos a fazer isso, e de repente voltei ao teatro musical, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E gostei muito, e foi muito bom. E foi muito bom voltar aí, para já, porque me trouxe memórias do primeiro espetáculo que eu fiz. E foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Portanto, isto não é necessariamente uma coisa onde eu não tenha para a qual eu não tenha voltado. Mas não era uma coisa que eu não me importava de fazer mais umas quantas vezes agora recentemente, porque a experiência foi muito boa. Agora, coisas que eu não tenha mesmo feito. Pá, eu posso me dar por muito feliz por já ter ido a todas as vertentes da área, não é? Ou seja, enquanto ator, já... Talvez fazer assim uma coisa que em tempos houve essa possibilidade, mas depois acabou por não acontecer. Uma possibilidade de ir para o Canadá, para uma companhia de teatro-dança, mas fazer assim uma experiência que misturasse teatro e dança, assim, uma onda mais performática, talvez. Podia ser uma experiência interessante que eu nunca fiz. Tive essa possibilidade na altura de uma companhia que é de uma luso-canadiana, que é Paula de Vasconcelos, e houve essa possibilidade, portanto, se calhar diria isso. Uma experiência assim, teatro, dança, acho que era giro, desafiante, pelo menos. Muito bem. Então, olha, vamos passar para a parte final do nosso podcast, Já? que são questionários de resposta mais ou menos rápida. Temos 2 questionários, o questionário A e o questionário B. Queres o questionário A ou B? E isso vamos voltar à minha carreira? Não, Não, vamos, rápida. é só a tua vida, da qual tu te lembras ainda menos. Quantas gripes tiveste nos últimos 3 meses? Não. Sim, porque esta é a terceira vez que o meu Val é convidado. É o terceiro convite, E das 2 primeiras ele apanhou uma gripe de propósito para não ter que ouvir as nossas... Foi. Não. Enfim, A ou B, não é? A ou B? Vamos ao A. Ok. Então, que outra profissão gostarias de ter tido? É resposta rápida, não é? É. É contar uma história engraçada, por acaso. Mas podes, Take podes. your Sim, time, quer Take dizer, your time. Oh pai, só porque quando eu era puto, antes de dizer à minha mãe que queria fazer dobragens, portanto, antes de experimentar fazer dobragens, a minha mãe perguntava-me o que é que eu queria ser quando fosse grande, e eu dizia que queria ser condutor de ambulâncias. Era só essa, porque eu via as ambulâncias a passarem pelo carro do meu pai a abrir com as sirenes e eu... E essa acelera ainda. Mas não era condutor de ambulâncias. Sei lá, alguma Mas coisa... tiveste um carro desportivo até à abrir contigo. Foi o Pois mais é, próximo que consegui de uma Exatamente. ambulância. Então, alguma coisa ligada à música. Eu fiz formação musical quando era mais miúdo, na Orquestra Metropolitana de Lisboa, a tocar clarinete. Isso foi uma coisa Uau. que eu adorava, mas assim e que depois queria mais para uma vertente ligada ao jazz e não sei o quê, então queria ir para o hot club, mas pronto, acabei por não ir e acabei por fazer outras coisas. Música, desde ter uma banda, o que fosse, inclusivamente, depois isto é uma coisa que eu ainda faço hoje em dia nas horas vagas, que passo música assim, em bares ou discotecas quando calha, mas alguma coisa ligada à música. Ok. E se não morasses em Portugal, onde é que gostavas de morar? Eu sempre disse que a minha cidade de eleição, se eu não vivesse em Lisboa, seria Barcelona. É uma cidade que eu adoro. E já fui N vezes. Mas espera, já agora, o ano passado fui à Indonésia. Ok. Acho que vai destornar Barcelona, porque estive lá 3 semanas e fiquei completamente fascinado com aquilo. E se um dia montasse um negóciozinho lá e conseguisse viver com o pezinho na areia e a fazer mergulho e a ver aquelas paisagens incríveis, acho que preferia a Indonésia. Mas ficas a saber que Barcelona tem uma excelente comunidade de música swing. Olha, Só naquela. tu sabes que eu gosto muito. Eu Boa. sei. Eu vou lá todos os anos apresentar um Pois. concurso, por isso é que eu estou a dizer um festival. Desculpe. Também.
praia, não tem? Tem praia. Tem praia, também tem praia. Também. Eu agora aqui a pensar, estou a cometer a bem, tem tem praia. praia. Olha, estás a ver? Para com as Tem a praias costa, indonésias. tem a costa Pois brava, é, não é? estás a Pronto, brincar? está bem, mas pá, eu tive Água lá... morna. Pá, eu estive lá quando tinha 17 anos, já consegues imaginar há quantas Então, mas décadas isso isso foi foi? há Foi há 10. 1800. Foi há 10. Foi há 10. Se tivesses um poder, qual seria? Controlar o tempo. Qual? O atmosférico ou... Não, isso é o clima. Não, O clima, controlar o desculpa. tempo. Controlar o tempo. Muito bem. Com que personagem de animação gostarias de jantar? Minha? Não, não, Qualquer, Qualquer, geral. uma É qualquer. indiferente, o que tu preferires. Jantar? Sim. Pode ser Vá, almoçar. Pode ser lanchar. almoçar, Tomar passar uma tempo, Não, refeição. pá, pera, está bem. conviver. Já sei. Então diz. Com o Remy do Ratatouille. Vamos fazer um grande jantar. Olha, muito bem pensado. Muito bem. E acordas às 6 da manhã ou 5 minutos antes de entrar em estúdio? 1 minuto antes de entrar. Acho que nunca te apanhei atrasada. Acho. Não, já. É porque se calhar nunca vais à matinha às 9 da Se bem manhã. que é sempre mais com o Calvin. ok. É mais com o Calvin, é mais com o Ok. Calvin. Não, mas Sim, eu sim, acordo, sim. eu sou daquelas pessoas que seja para fazer o que for, acordo, estendo o tempo de descanso até ao limite. Até ao limite, já. Fazes jejum intermitente qual influencer ou tomas pequeno almoço como as pessoas crescidas? É um misto das duas coisas, como qualquer coisa rápida, assim, a caminho. Hoje, por exemplo, a caminho daqui comi uma barrita, a caminho no carro. Portanto, não tomo nem um grande pequeno almoço, Nem fazes jejum. mas tenho que pôr qualquer coisa no Mas estômago. não fazes questão de saltar a refeição? Não, Ok, até é porque é intencional. assim, se vocês olharem para mim, se eu fizesse jejum intermitente, acho que desaparecia, né? Porque isto aqui não há Uma pessoa muita... nunca sabe, cada um se vê ao espelho de maneira diferente. Exatamente. Então, qual é a tua primeira memória de infância? Eia, com cara. Estás a ver como isto não é Então, necessariamente não é- resposta rápida? Eu não me lembro das séries que fiz, vou-me lembrar da memória de infância que eu tenho. Ouve, a tua memória de infância pode ser aos 14 anos, é a tua Sim. primeira memória, pronto, olha. Aquela que te lembras Tu assim. sabes que Qual é a tua começaste- memória mais Infância. antiga? Isso. Epá, tenho memórias boas, muito boas de jantaradas e tertúlias com os meus pais e com os amigos deles, serões musicais em que cantávamos, em que o meu pai toca guitarra, a minha mãe canta e tem uma série de amigos que também o fazem, e jantaradas em que eu vi um bocadinho fora de tempo, porque sou um bocadinho bem mais novo que os meus irmãos, então os meus irmãos e os filhos dos amigos dos meus pais, quando havia jantarada já não estavam, já iam sair e não sei o quê, então ficava eu, puto, caçula, com uma data de malta mais velha, no convívio com eles, e lembro-me de adorar essas noites que acabavam em cantorias e fado e eu a cantar as minhas músicas e não sei o quê. É uma memória boa de infância que eu tenho. É giro. Pergunta final. Se houvesse prémios para dobragem e se chamassem Ermelinda, por que trabalho deverias ganhar um prémio Ermelinda? Pois, acho que já falei um bocado sobre isso. Acho que é o do... Estou-me saudosista com a coisa do Elliot, mas acho que é o do ET. Acho que é um trabalho do qual eu me orgulho. Aquela Sérgio Calvin volta a mostrar o papelinho a dizer Acho que sim, acho que essa do ET é um trabalho do qual eu me orgulho. Era muito pequenininho, já fiz coisas que me orgulho muito depois, mais tarde, mas essa como eu era tão novo e tão fresco, estava tão verdinho ainda, fiz um trabalho do qual me orgulho. Curiosamente, falando sobre essa questão, o outro dia sobre aquilo que estávamos a falar das plataformas, o ET está numa plataforma qualquer, já não me recordo qual é, e não tem a versão portuguesa de Portugal. não a comprar. Engano, sim, sim. Está feito. Isto está é uma feito. coisa que para mim... Sim, pá, exatamente. E é uma plataforma, portanto é só clicar. Deixa-me triste que isso não é por mim em particular, por o meu trabalho não estar lá, é porque acho que é absurdo. É Tu tens um absurdo. trabalho feito em português de Portugal, pelo menos as coisas que estão feitas ponham-nas nas plataformas ou onde quer que seja, não é? Ponham-nas disponíveis. Exatamente. Claro. O trabalho E já está como feito. diretor, prémio Ermelinda, achas que já merece algum? Posso te dar... Aí é difícil. Ai, tenho muitas por onde escolher. Epá, Só trabalho de qualidade como o meu. Eu sou muito feliz nos
nos conteúdos que me vêm parar às mãos como diretor. Muito feliz. Tem coisas muito, muito boas. Que são muito boas no original, que vêm, que quando me chegam às mãos já são conteúdos incríveis. Sim. E que depois isso pode ser desafiante, mas acaba por... É desafiante para tu manteres a bitola, mas... Epá, vou dizer a minha série mais antiga, se calhar a série que eu ainda está em eu falo que vocês todos que já fizeram parte dela, que é o Big City Greens, os Green na Cidade Grande. É capaz de ser uma das séries assim de que eu mais me orgulho, portanto acho que se fosse para receber um prémio e Foi tendo a em conta que primeira? é assim uma série... Não. Dirigiste? Como disseste que era a mais antiga. É a mais É, antiga que que ainda está, Que ainda está, sim, em produção, ou seja, ainda Ok. estamos a dirigir, ainda estamos a gravar. Portanto, de todas as que eu tenho, ainda para mais porque é uma série assim, uma série de cunho da Disney, uma Sim. série que tem algum peso, e a série é muito boa. E acho que está muito fixe, o casting foi todo muito bom e escolhi bem as vozes e acho que acho que o trabalho está bom. Portanto, seria bonito. para essa. Yeah. Tão que fofinho. bom. E pronto, Obrigado. foi o episódio com o nosso Romeu. Espero que tenham gostado. Despedimos-nos com amizade. Até ao Obrigada próximo por estarem. podcast. Muitos beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, obrigado, Romeu. Obrigado, e Ai, obrigado a que bem. vocês por Cuido. fazerem este programa, porque acho que é de louvar e faz falta passarmos ao nosso público aquilo um bocadinho mais sobre nós e é parabéns a vocês pelo vosso programa, porque é muito giro. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Beijinhos, pessoas. Beijinhos. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de papel.